Faça Ela Voltar é mais um bom exemplo, se não o melhor exemplo dessa boa safra de filmes de horror e terror que estamos passando. E pensando em relação com o título e o luto, Faça Ela Voltar é uma má relação com o luto, né? Talvez seria mais adequado, mais ideal a ideia de deixe partir, deixe seguir, deixe ela ir. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Divarni e você está no Filodoxia para o bate-papo, uma resenha com spoiler de Faça Ela Voltar. Simbora! Tem gente que acredita que o espírito fica no corpo por meses depois de morrer. Tá funcionando! Tá funcionando! Vamos fazer ela voltar. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo antes que a falta de terapia acabe ainda mais com nossas vidas. Deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não é o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Os Irmãos Philippou, sim, desde o excelente, né, Fale Comigo, que eu gostei muito, fiz crítica lá no saudoso canal. Aliás, um beijo, Gabriel Gaspar, meu querido amigo Gabriel Gaspar, que passou por um processo de luto, saiu do YouTube, das redes e tal, etc. Os Irmãos Philippou trazem aqui um bom filme, né, um filme competente, um filme talvez, não sei, mais maduro do que o anterior, com o mesmo tema, que é o tema do luto, um filme tecnicamente, de atuação, de roteiro, de controle, de fotografia, um filme muito competente, como eu já disse, muito efetivo, muito agoniante, angustiante, que discute essa questão do luto, talvez não de um jeito novo, mas de um jeito bastante inventivo e traz coisas interessantes pra gente pensar, não fica batendo na tecla no lugar comum. Mas antes de a gente seguir pra análise mais técnica, digamos assim, né, direção, roteiro, etc., eu queria falar do luto em si com o nosso querido amigo Christian Dunker, sim, psicólogo, psicanalista, que é uma referência, né, teórica pra mim, da faculdade de psicologia, etc. Veja só como que o entendimento de Freud, né, da psicanálise com relação ao luto é interessante. Pensar na personagem da Laura sobre como deveria ser ou como é o processo ideal, o processo integrativo, saudável de luto, como isso deveria ser. Olha só o que o Christian fala sobre isso na voz de Freud. O que significa então superar essa perda? Significa passar por um conjunto de ações psíquicas que terminam por integrar no interior do eu, por introjetar simbolicamente no interior do eu aquilo e aquele que foi perdido. O luto então se encerra com essa integração e ele produz também uma abertura para o que? Novas possibilidades de amar, novas possibilidades de se vincular, novas possibilidades de caminhar nessa jornada. Mas isso tudo só se a gente consegue fazer esse trabalho. Então assim, né, fica claro que é tudo pelo que a Laura não passou, né? Tudo pelo que a Laura não passou. E esse vídeo assim vai ser um grande momento filosófico. Então já vamos chamar um... Momento filosófico. Bom, e aqui nesse momento filosófico eu vou continuar com ele, Sigmund Freud. Sim, Sigmund Freud, luto e melancolia. Ele usa a ideia de luto, né, como uma ideia de trabalho. Luto é um trabalho psíquico que temos que fazer, né, para reintegrar no nosso próprio interior o objeto perdido. São vários os lutos da nossa vida: perda de emprego, relacionamento, um pet, um animal, como aparece no próprio filme, a pessoa amada. E tem uma perspectiva do luto que é muito interessante aqui, que a gente pode chamar, sei lá, Epicuro, né, a questão do epicurismo e tal. O Epicuro traz um argumento que traz supostamente a maior dor do sujeito, que é a morte. E Epicuro diz o seguinte: não faz sentido se preocupar com a morte, porque enquanto estamos, ela não está. E quando ela chegar, já não mais estaremos. Só que esse luto é um luto de si, não um luto do outro. Essa noção de luto, e aqui o personagem da Laura passa muito sobre isso, né, tem a ver com essa dificuldade ou incapacidade de se permitir morrer junto com o objeto e também renascer junto com o objeto, reintegrar em si e perceber que há ganhos no luto, não conseguir se despedir do papel de mãe, né? Tem uma dimensão do luto que é o seguinte: quando morre um avô, quando morre um pai, por exemplo, morre também um filho, morre também um neto. O que eu quero dizer com isso? Quando morre a filha da Laura, morre também o papel de mãe. E a gente pode chamar aqui Carl Gustav Jung. Sim, o Jung com os arquétipos, são vários, inúmeros, mas o arquétipo da mãe devoradora. Laura representa um pouco isso, né? É a mãe devoradora. Em outros paralelos, em outras características, é aquela mãe que nenhuma mulher serve para o seu filho. É aquela mãe com as asas, né, de uma coruja ou de sei lá, uma ave devoradora que abraça o filho. Não deixa partir. Faça ela voltar.
Dá pra pegar a ideia? É uma mãe que não consegue se destituir desse papel de cuidadora, desse papel de mãe. E no final das contas, o filme é muito efetivo e feliz nesse contexto de mostrar que é uma personagem em sofrimento. E ali dentro do filme tem várias formas de luto, né? Então, dentro desse contexto, tem também aqui o Christian Dunker falando sobre como não é, ou como acaba sendo um luto não saudável. Olha só essas características de um luto não saudável que o Christian traz também na perspectiva freudiana. Há muitas pessoas que diante de uma perda se comportam assim, olha, nada aconteceu, é tão doloroso, é tão angustiante que substituem esse momento de realização da perda por uma identificação. Ou seja, ela se substitui ao objeto perdido. E aí a gente fica nesse primeiro momento em que a perda ela não é realizada. Também em casos, por exemplo, aqui mencionados de pacientes psicóticos que perdem um filho e que andam, né, com uma boneca, mantendo aquele filho perdido substituído aí por um objeto concreto. Então são os exemplos de como a gente pode recusar realizar uma perda. Mas aí, eventualmente, você pode estar se perguntando sobre a questão do senso comum, né? As 5 fases do luto, Elizabeth Kubler-Ross. Não gosto muito disso não, cara. Primeiro que tem uma questão assim, o estudo foi um estudo com pacientes terminais sobre a percepção do sujeito com relação à morte. Essa ideia de 5 fases do luto traz em si implícita uma noção que é perigosa de que há um jeito certo de sofrer, um jeito contínuo, etapas que devem ser passadas, etc. Não, a pessoa pode estar em luto e estar no Rock in Rio, a pessoa pode estar em luto e estar no cinema, a pessoa pode estar em luto e estar chorando, rindo. Então assim, 5 fases do luto eu não gosto muito de usar, mas trazendo aqui, né, de um jeito crítico, como eu tô falando, essa ideia de fases do luto no personagem da Laura, que é o mais interessante aqui com relação a isso, né, que ela toma conta do filme como uma mãe devoradora, ela até toma conta do luto, né, da Piper, do Andy, etc. Ela tá ali na fase da negação com a barganha, né? Seria isso, uma negação com barganha. Ela está barganhando com essa força demoníaca, com esse ente que ela traveste de anjo, ela chama de anjo essa força demoníaca, mas ao mesmo tempo ela está em negação porque ela guarda a filha morta ali dentro do freezer e etc. Então ela está em negação junto com a barganha. E nesse caso aqui das fases do luto, eu sou um pouco crítico disso por conta do que eu já falei, né? Cuidado com isso, né? Como eu já disse, não existe um jeito certo de sofrer, um jeito adequado de sofrer. Não, existem sofrimentos, existem modos de sofrimento, e aqui, né, faça ela voltar, de alguma forma faz a gente pensar, a partir do título, né, Bring Her Back, essa ideia de que um luto mal trabalhado, um luto mal feito, dá nessa ideia, né, de traga ela de volta, traga também meu papel de mãe, eu não consigo ter raiva ou me despedir dessa pessoa, então ela foi embora porque eu não fiz algo suficiente, etc e tudo mais, e talvez o título adequado, né, de um papel ou de uma função ideal, saudável do luto, seria Deixe ela ir, deixe estar, deixe seguir. Com a morte de um sujeito, de um relacionamento, etc., é possível que nasça e vai nascer um novo eu, coisas novas. Então, na ausência do luto, há também uma abertura para o novo, novas formas de amar, de sentir, etc. Como o próprio Freud e o Christian também falam pra gente. Mas enfim, bora lá voltar pra resenha. Assim, parênteses aqui ainda dentro do momento filosófico, né? O luto da Laura e o luto do Andy tem uma coisa, uma distinção interessante, né? O luto do Andy tem uma noção que às vezes as pessoas se castram, se proíbem, se interditam, que é a ideia de perceber um gozo, uma alegria no luto, na partida. Quando aquele pai abusivo morre, finalmente vai poder ser só o Andy e a Piper. Finalmente ele vai poder esquecer esse fantasma. Não é só o fantasma de um pai morto nu, caído ali no banheiro. É o fantasma do abuso que ele sofreu e que ele não pôde dizer. Então assim, essa perspectiva do Andy, né, de que há um ganho, e geralmente há mesmo, né? A pessoa admitir que há um ganho na morte, como por exemplo o excelente filme 7 Minutos Depois da Meia-Noite, né? A Monster Calls, que tem, spoiler aqui do filme, tá? Spoiler de 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Que o monstro traz os 3 contos e no 4º conto, né, ele tem que dizer, a criança protagonista tem que dizer o seu conto, a sua verdade. E a verdade é justamente assim, eu quero que ela morra. A mãe dele tá com câncer e ele quer que ela morra. Ele sabe que o câncer não vai ser curado, ele não consegue, ele está cansado de vê-la sofrer e de sofrer no processo. Então, morre, por favor, morre. Nossa, admitir isso para um sujeito, e ainda mais para uma criança,
deve ser muito doloroso. Mas enfim, vamos voltar aí para os aspectos técnicos de Faça Ela Voltar. O filme é um êxito, né? É um êxito de direção, é um êxito de roteiro, de fotografia, de condução, de atuação, de clima, de ambientação. As únicas críticas que eu faço aqui é com relação ao sobrenatural. Acho o sobrenatural melhor, mais bem trabalhado, por exemplo, lá no Fale Comigo, né? Que é a coisa da mão e etc. O filme se aprofunda mais no sobrenatural, tanto até com relação ao final, né? Desse Fale Comigo. Aqui o sobrenatural fica ali nos tapes, né? Numa espécie de tutorial quase de TikTok, de YouTube, ali de VHS e tal. Não se entra muito, eu gostaria que se entrasse mais nessa questão. E tem algumas conveniências, né? Tipo ela ouvindo a ligação do Andy, no fundo ela ouve a voz lá da mulher e ela faz a faxina mais rápida da história da humanidade. Tem algumas convenções, algumas conveniências, alguns atalhos de roteiro ali, nada demais, nada que prejudique o filme se torna assim bastante efetivo. É um filme que ele tem um apelo blockbuster, trata do luto não de maneira extremamente original, mas que traz um frescor, traz um ar interessante, e o gore, a violência é bem encaixada, né? É um menino que come a faca, come ali o menão, porque ele não consegue falar, é como se o Wally que tá ali dentro, né? A pessoa que foi sequestrada, que tá ali dentro daquele menino possuído, quisesse falar, quisesse sair, ao mesmo tempo que ele é a expressão, materialização do luto que tudo devora, que quer integrar dentro de si de modo material, sendo que eventualmente o luto melhor feito, melhor trabalhado, é não esse luto material, mas um luto do simbólico, né? De assimilar para dentro de si. Enfim, bom, então por isso tudo, a minha nota para Faça Ela Voltar é nota 8,5. É um filme bom, efetivo, uma boa leva aí desses filmes, né, de Faça Ela Voltar, Juntos, A Hora do Mal, não gostei. Enfim, deixa aí nos comentários o que você achou do filme, concorda comigo, discorda de mim? Deixa aí nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix, considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.